A Polícia Federal descobriu que o ex-banqueiro utilizava o bloco de notas do celular para tratar de alguns assuntos sensíveis. Agora, novos arquivos que foram apagados conseguiram ser recuperados pelos investigadores da Polícia Federal. E numa das anotações, Vorcaro afirma ter recebido informações confidenciais de pessoas ligadas ao Banco Central sobre o avanço de investigações envolvendo o Master. O texto também cita nomes que, segundo a Polícia Federal, podem ser referências ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e também ao procurador-geral da República, Paulo Gonet. Num outro trecho recuperado pela perícia, o ex-banqueiro afirma que era preciso bloquear essas sacanagens para evitar medidas que pudessem prejudicar o Master. Segundo a investigação, as anotações foram apagadas poucos minutos depois de serem escritas e só foram recuperadas durante a extração dos dados do aparelho. Alexandre, eu quero ouvi-lo, mas eu queria colocar na tela, mais uma vez, essa mensagem, porque o Vorcaro tinha um modo aí de agir, né? Esse modus operandi de utilizar o bloco de notas do celular para algumas mensagens ali mais delicadas, inclusive com aquele modo de visualização única que a mensagem se autodestrói depois de lida pelo destinatário. Aí, essa é uma mensagem, veja bem, do dia 30 de outubro de 2025. Ele foi preso no dia 17 de novembro de 2025, só para a gente entender a cronologia. Vamos lá o que ele escreve no bloco de notas, sabe-se lá para quem. Imagino que a Polícia Federal tenha os seus suspeitos ou suspeito como destinatário. Mas vamos lá. Boa, vou mudar minha ida a Abu Dhabi para conseguir te ver, se você puder, na terça-feira. As coisas aqui, do ponto de vista econômico, estão andando bem. Consegui colocar no banco 800 milhões já e devem entrar mais 400 milhões próxima semana. E FGC, Fundo Garantidor de Crédito, começou a fazer aos poucos. Aí vem, o problema agora é que tive informações informais e em confidência da turma do Banco Central que muito provavelmente o diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo, e os diretores estão na pressão máxima, de novo, para uma medida, pois o Bacen está sendo muito pressionado pela PF e MP, Polícia Federal e Ministério Público, alegando que farão algo contra mim. É importante reforçar, aqui é importante reforçar mesmo, reforçar com o Andrei e Paulo, muito provavelmente o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o PGR, Paulo Gonet, para não deixar ninguém de baixo fazer uma sacanagem, que aí vai tudo para o saco. Estou disponível para tratar e explicar qualquer coisa, só não pode ter sacanagem. Vou te mandar os nomes que têm ido ao Bacen alegando que farão algo em breve. Ana, essa foi a íntegra de uma mensagem do bloco de notas de Daniel Vorcaro. Agora, chama muito a atenção os nomes de Andrei e Paulo. É importante reforçar com Andrei e Paulo. Não, e também porque ele diz que está sendo muito pressionado pela PF e MP. Andrei e Paulo. Né? MP, PGR. Aí a gente... A questão aqui é que parece que nós temos dois Brasis, né? Quem na Polícia Federal está no esquemão Master, quem no MP, PGR está no esquemão Master, porque dizer que vai... isso aqui é gravíssimo, né? Quando ele menciona... é importante reforçar com Andrei e Paulo para não deixar ninguém de baixo, ou seja, esses investigadorzinhos que querem descobrir o que está acontecendo, que querem fazer o seu trabalho, que honram o dinheiro do pagador de impostos, esses investigadorzinhos da PF, é importante reforçar com o Andrei, que está acima deles, e o Paulo Gonet, também acima deles, para não deixar que ninguém de baixo... para não deixar ninguém de baixo fazer uma sacanagem, que aí vai tudo para o saco. Esse tipo de mensagem, em qualquer democracia minimamente saudável, causaria um terremoto de proporções bíblicas. Cairia o Andrei, cairia o Paulo e... Até quando nós vamos fingir que
Antes de ontem, ou 3, 4 dias atrás, foram 30 milhões para o presidente do Senado, né, os supostos 30 milhões para o presidente do Senado, que diz que não. Agora, um dos homens fortes do atual governo, com tudo isso que nós acabamos de falar, do Jacques Wagner. Ou seja, não dá, diante de tantas barbaridades, e isso nós estamos em um celular, hein? Um celular. Temos 8 ainda pela frente. O que não dá para a gente fazer é normalizar o absurdo. Da gente, veja só, em uma semana, quantas notícias gravíssimas para sacudir a República e abalar tudo. Então, acho que agora a principal proteção tem que ser o que está na nossa capa da edição de hoje. A proteção ao ministro André Mendonça. Porque vimos também, mostramos essa semana os vídeos dele num embate necessário para a nossa República com o ministro Gilmar Mendes, ele dizendo, para cima de mim não, comigo não. O homem dá lá, mas é só um, basta um. Basta um para que o efeito dominó necessário nessa República, para que nós não normalizemos a barbárie, esse tipo de notícia de Andrei, Paulo, como se fosse, olha, precisa falar com o Cauti, com o Alexandre, o Piotr, a Paula, são amigos, parece que é conversa de, né, fala irmão, brother, e aí amiga Paula, ou seja, é preciso proteger o ministro André Mendonça, porque ele precisa puxar o fio de todos os 9 celulares de Daniel Vorcaro. Agora, Alexandre, a pergunta que a Polícia Federal, claro, está se fazendo, não se sabe quem é o destinatário desta mensagem escrita no bloco de notas. Agora, quem teria poder para proteger Daniel Vorcaro, para conversar ao pé do ouvido com o Paulo e o Andrei para não chegar, para não tocar no Daniel Vorcaro e no Banco Master? Essa é a pergunta. Pode fazer leilão? Certamente não é o Papa Leão. Todo mundo sabe, está na cara. Agora, Ana, o André, né, o ministro André Mendonça, a gente tem que dizer para ele que ele não está só. Ele tá com o apoio de todas as pessoas honestas neste país e que têm mais de 3 neurônios e que percebem tudo. Isso está muito claro. Eu tenho dito aqui que tem um contrato de 129 milhões, ele fala por si, com a eloquência de um vulcão. Só que, como a Ana mencionou, num país sério, a pessoa não duraria 1 hora depois de revelado. Né? Aqueles aportes no Taiaiá. Né? E aí, para que telefone que foi dirigido? Era um telefone funcional do Supremo? Parece que sim. Né? Agora, citando de novo a Ana, né? O absurdo está sendo normalizado. Veja só, o Jacques Wagner, a maior cara de pau, justifica aquele monte de dólar e euro que passa de 100 mil reais. Não, eu recebi diárias do Senado. Como assim? Viagem do exterior e você não gastou e não devolveu para o Senado? Espera aí, pergunte com um japonês. O que ele faria? O japonês da Toyota, que fosse viajar para o Brasil, recebesse diárias, devolveria o que não gastou, porque o dinheiro não é dele. Ele não foi premiado com diária. A diária é para ressarcir o gasto diário dele. Isso não é uma remuneração. Sai do suor do pagador de impostos brasileiro. Mas não dão a mínima para o pagador de impostos brasileiro. É isso que tem que mudar, ou não haverá democracia, não haverá justiça. Não haverá justiça social, como gostam de falar. Toda justiça é social. Né? Então, até que a Suprema Corte da Itália diga o rei está nu. Né? Porque todo mundo sabe aqui no Brasil que o rei está nu. Mas queremos vê-lo coberto de uma veste invisível. Né? Ele está, na verdade, está vestido. Então, está na cara. Acho que é só uma questão de tempo. De novo, né, brasileiro, profissão esperança. Assim como a gente tinha esperança de acabar com
enfim, o crime ficar impune lá na Lava Jato, que fosse um grande exemplo para acabar com a corrupção, como a gente imaginava também com o Mensalão. E aí as pessoas que começam cometendo um furto de celular para tomar uma cervejinha, e isso é carimbado pelo presidente da República como uma coisa normal. Então a gente vai normalizando a nossa queda, a nossa decadência moral, tornando normal tudo aquilo que é anormal. Essa é a nossa questão. É muito séria a crise pela qual estamos passando, porque é uma crise de civilidade, de cultura e de moral.